quero falar hoje sobre mova-se pelo Espírito enquanto você aguarda a promessa. Amém? Tem alguém aqui aguardando a promessa? Todos nós estamos aguardando a promessa. Irmãos, Deus tem promessas para nós, mas tem uma promessa que nós aguardamos com tanta expectativa, que é a volta de Jesus. Mas enquanto a gente aguarda essa promessa, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado, a gente tem que se mover em direção ao que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que o pastor João já orou, mas eu quero orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelo nosso coração nessa hora e pedimos, Pai, que o nosso coração seja um lugar onde a Tua semente possa ser depositada. Nós nos esvaziamos, Senhor, dos nossos achismos, conhecimentos e teorias humanas e deixamos que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Pedimos que a ação do Seu Espírito seja uma realidade na nossa vida e que nós não saiamos daqui, Senhor, apenas como entramos, mas saiamos com o coração em chamas enquanto aguardamos a Tua vinda. Nós desejamos, Senhor, ser aquecidos e mais uma vez renovados pelo poder do Espírito do Senhor em nós e pela ação poderosa da Tua palavra. Por isso, Senhor, como disse Samuel, ainda tão novo, nós dizemos hoje, mais uma vez, fala, Senhor. Fala, Senhor, porque nós, os Teus servos, ouvimos e ansiamos por ouvir a Tua voz. Aleluia. Querido, a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim, eu estou já aqui na NAA, tá bom? Obrigada. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a salvação ou revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito da criança. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para também ser alvo de grande contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, quando eu lia esse texto, o Espírito Santo falava fortemente comigo, nós precisamos nos mover. Irmãos, uma igreja que se move pelo Espírito, uma vida que se move pelo Espírito, é uma vida que vai alcançar em algum momento da sua existência revelação da parte do Espírito. Simeão era um judeu piedoso, um ancião. A Bíblia diz que ele aguardava a revelação do Cristo. Porque Daniel havia profetizado lá no capítulo 9, no verso 25, ele havia falado, olha, depois de 69 semanas, anos, vai chegar o dia em que Deus vai mandar um redentor para salvar Israel. Então aquele homem tão velhinho, ele dizia, eu quero ver o Messias. Eu estou aguardando, e o Espírito falava comigo, do mesmo jeito a igreja nos dias de hoje está aguardando a consolação do povo de Deus, a revelação do Messias aguardado não pela primeira vez, mas pela segunda vez. Mas a Bíblia diz que aquele ancião, enquanto esperava, ele não ficou parado, porque, irmão, esperar não é ser inativo. A gente pode esperar se movendo na direção da promessa.
E Simeão entendia isso, e a Bíblia diz que ele aguardava a consolação de uma maneira diferente. Eu não sei se você lembra, olha o que a Bíblia diz: ele era um homem justo e piedoso. Irmãos, é tão interessante porque a carta de Pedro, eu queria que você colocasse para mim, Jaque, por favor. A palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro 3:11, que tem uma maneira da gente esperar a vinda de Jesus. Do mesmo jeito que Simeão, a palavra Simeão é uma derivação de Shema. Shema no hebraico é ouve, ouve, ó Israel. E quando eu lia esse nome Simeão, o Espírito falava muito no meu coração: vai lá e fala para o meu povo, ouve, atenta, escuta o que eu tenho para dizer para eles. Porque assim como Simeão aguardava a vinda do Messias, o meu povo está aguardando a minha segunda vinda. Mas tem uma maneira certa de aguardar, não é de qualquer jeito. 2 Pedro 3:11 diz que nós precisamos esperar assim como Simeão. Mas não é só esperar. 2 Pedro 3:11. Será que está certo? Isso. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando, diga esperando. Aí você já pensa na cena de alguém deitado esperando, não. O texto diz esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, quem deseja apressar a vinda do Senhor precisa viver de maneira santa e piedosa. E parece que naqueles dias Simeão entendeu isso. E enquanto ele esperava a consolação de Israel, a Bíblia diz que ele viveu exatamente assim. Eu não sei se você está entendendo, mas viver uma vida piedosa e santa apressa o retorno de Jesus. Porque viver uma vida íntegra e justa é viver uma vida reta diante do Senhor. Viver uma vida piedosa, o que é piedade? É alguém que tem uma virtude de devoção, que coloca Deus em primeiro lugar. O objeto de adoração, de devoção, de entrega é o Senhor. E Simeão entendia isso. Eu estou esperando Cristo vir, e enquanto eu espero, eu vou viver como Ele quer que eu viva, piedosamente. Eu amo essa palavra devoção, irmãos, porque nos dias de hoje nós temos construído ídolos no nosso coração. Ídolos para quem a gente devota toda a nossa devoção. Ídolos que são lícitos. Não, nenhum ídolo é lícito, irmão. Ah, mas eu estou cuidando de mim. Não, você está pondo um ídolo dentro do seu coração quando você coloca o culto ao corpo em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho um objetivo, um sonho na minha vida. Mas quando esse sonho ocupa o lugar que Deus deveria ocupar, você está colocando um ídolo. Irmãos, uma vida piedosa, ela é devotada a Deus. Olha, o meu primeiro lugar, a minha primeira expectativa, o primeiro de tudo é o Senhor. Irmãos, eu vejo uma geração de pessoas tão atarefada, que tem desculpa para não estar na presença de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que nada pode afastar o nosso coração de ter uma vida piedosa, devota ao Senhor. Eu escuto jovens dizendo: olha, você não sabe da minha correria. E eu falo: eu sei sim. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu saía 12h35 da faculdade. E o meu estágio no fórum começava 1h. Eu saía do fórum 6h30, pegava o ônibus e ia para a igreja todos os dias. Nunca foi desculpa não devotar a minha vida a Deus. Porque eu trabalhava, porque eu estudava. Irmãos, quando a gente coloca o trabalho como um ídolo de devoção, a gente deixa de colocar Deus no lugar que lhe é devido. Quando a gente coloca a nossa família, é bênção demais. E como eu amo a minha família, como eu amo meu esposo, os meus filhos, que são presentes de Deus para mim. Mas eles sabem que eles não ocupam o primeiro lugar do meu coração. Eu dizia essa semana, acho que foi no curso de noivos, eu dizia assim: gente, eu me lembro de estar grávida da Débora. Você lembra, né, Bruno? Aquele barrigão lá no acampamento dos jovens, já chegando nos 9 meses, e louvando, e vindo para o altar celebrar louvor, porque nem a gestação pode impedir a gente de louvar ao Senhor. Querido, Simeão entendia: ouve, igreja, ouve, piedosa, piedosa, a igreja tem que ser piedosa, objeto de devoção é Deus.
Ah, mas não vai dar tempo de tudo, porque Deus faz o dia render. Deus faz o dia ser pleno. Ah, mas eu estou estudando. Eu também estudava, irmãos. Eu me lembro quando eu ia fazer minha prova da OAB, eu estudava de manhã até de noite, eu ia para cursinho. Irmãos, eu saía com o Daniel, com 3 aninhos, o pastor João sabe. Eu levava ele para o cursinho, lá na João César. Sentava ele numa cadeirinha com um DVDzinho e eu chegava lá, 9 da manhã. Ele entregava ele para mim meio-dia. Sentava ele, eu saía de lá 6 da noite, o dia inteiro. Mas eu não deixava de louvar o Senhor e nem de estar na casa dele. Sabe, queridos, nós precisamos atear o fogo de Deus no nosso coração. A gente tem que voltar a queimar de amor pelo Senhor. E nada pode ser impeditivo para isso. Deus está levando a igreja para um outro lugar. Mas tem gente que vai ficar para trás porque o coração não está queimando. O coração precisa queimar, irmãos. A igreja não pode perder o ardor, o amor. O primeiro lugar tem que ser do Senhor. Você pode ter uma profissão maravilhosa. Você pode ter uma família incrível. Você pode servir, você pode viajar, você pode passar em concurso. Você pode fazer qualquer coisa, mas o objeto de devoção, Simeão nos ensina, é Deus. Porque quando a igreja na terra fizer isso, a gente vai começar a apressar a vinda do Senhor. A gente fala, ora vem, Senhor, Maranata, ora vem. Mas as nossas ações não dizem Maranata, ora vem. Porque se a gente quisesse mesmo que Jesus voltasse, a gente ia colocar Ele no centro de tudo. E Simeão entendia isso, olha, eu posso ser idoso, mas eu vou apressar a consolação de Israel. Eu vou viver santa e piedosamente. E eu vou ficar indo naquele lugar onde eu posso encontrar o Redentor. Irmãos, a Bíblia diz, olhe comigo, que Simeão, ele estava em Jerusalém. Ele sabia que a palavra profética era liberada para Jerusalém. E ele permanecia lá, esperando. Esse homem aguardava, e diz a Bíblia, olha o final do verso de número 25. Que o Espírito de Deus estava sobre Simeão. Irmãos, eu não sei se você entende. Quem espera alguma coisa é porque tem fé. Porque até para esperar tem que ter fé. Imagina comigo que você vai no banco e você vai fazer um pagamento de uma conta. Por que você fica esperando na fila? Porque você sabe que vai chegar a hora, a sua hora vai chegar. Agora, tem gente esperando sem acreditar. Será que vai chegar mesmo? Será que Jesus está voltando? Irmãos, é por isso que eu ouvi um pregador falar isso e eu concordei. Tem uma maldição sobre a igreja dos últimos dias, que se chama o amor de muitos esfriando. Isso é uma maldição. Porque a gente entra em igrejas cujo coração está tão gelado que nem acredita mais que Jesus vai voltar. E Ele vai, meu irmão. E esse é o problema, que quando Ele voltar vai ser como nos dias de Noé. A gente vai estar mais preocupado em se casar. A gente vai estar mais preocupado com as nossas coisas. E casar é bom, viu, irmão? Bom demais, casa mesmo. Mas a gente não pode colocar isso no lugar de Deus. Porque vai ser de repente. Assim como o Senhor veio e fechou a porta da arca, diz a palavra do Senhor que nós vamos ser surpreendidos. Mas quem espera deve esperar com fé. Quem espera deve esperar com paciência. Quem espera deve esperar com perseverança. Imagina quando você vai comprar alguma coisa, aquela fila enorme. E aí você fica lá com aquele objeto na mão esperando para pagar. Por que você espera? Por que você é perseverante? Porque você sabe que a sua vez vai chegar. Por que a igreja do Senhor na terra está esperando a vinda dEle? Porque ela sabe que esse dia vai chegar, irmãos. E nesse dia não pode nos pegar de surpresa. Nós não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. Esse dia não pode nos pegar de surpresa, querido. E quando o nosso coração está gelado, está frio, está distante, a gente esquece de perseverar e de encher o nosso coração de expectativa. O que hoje é mais importante? Diz a Bíblia que aquele homem piedoso, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E eu fiquei pensando, Deus, que coisa incrível. Porque você sabe, eu sei, que o Espírito só foi enviado e derramado sobre os homens para a morada no Pentecostes. Aqui em Lucas ainda não tinha acontecido o Pentecostes, ia acontecer lá na frente.
Mas a Bíblia diz que sobre o homem santo e piedoso, o Espírito de Deus estava sobre ele. Não dentro dele, você entende? Mas sobre ele, como foi com Saul, quando ele profetizou, como foi com Gideão, quando ele venceu os seus inimigos, os midianitas, como foi com Otoniel, quando ele venceu também os seus inimigos. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre eles. Uma ação temporária, uma ação momentânea. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós não temos mais o Espírito sobre nós. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Se Deus trouxe grande revelação a um homem justo e piedoso, cujo Espírito o visitava temporariamente, ele acessava esse lugar de vez em quando, o que é que Deus pode fazer com a igreja, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela, tem o poder de Deus, as águas que correm de Deus, que jorram para a vida eterna. Deus pode levantar a gente como uma tocha. Mas às vezes a gente está esperando da maneira errada. A gente está deitadinho, dizendo, quando Jesus vier eu vou. E a gente fica com uma expectativa frustrada, porque a gente começa a achar que ele não vem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aquele homem. Irmãos, enchermos-nos do Espírito faz parte da maneira como esperamos a vinda do Senhor. Enchermos-nos da presença do Espírito faz parte da expectativa sendo aquecida em nós enquanto ele vem. A Bíblia diz que enquanto a promessa não se cumpria, Simeão se enchia do Espírito. Enquanto a promessa não se cumpria, Simeão deixava a revelação do Espírito chegar até ele. Olha o verso 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Uau! O Espírito Santo não estava dentro dele. O Espírito Santo não havia sido derramado, mas aquele homem tinha recebido uma revelação do Espírito. O Espírito Santo está chamando a igreja para liberar sobre nós um tempo de grande revelação. Mas o problema, irmãos, é que nós muitas vezes não estamos abertos para isso. Ah, mas a Bíblia já está aqui, irmãos. Deus não vai trazer nada novo, mas tem coisas extraordinárias que Ele quer revelar para mim e para você, por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em João 16, 12 e 13. Certa feita, Jesus estava conversando com os seus discípulos. E Ele olhou para eles e disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. E Jesus disse, tenho muito, diga muito. Ah, misericórdia. Irmão, você está vivo. Eu lembrei agora da pastora Thalita. Ô, irmão, me ajuda a pregar, dá um glória a Deus, dá um amém. Igreja do Senhor, acorda. Né? A pastora Thalita fala isso, então me ajuda também. Jesus virou para os seus discípulos e disse, eu tenho muito, diga muito. Irmãos, Jesus não tinha pouca coisa para falar para os discípulos. Ele disse que tinha muita coisa para dizer para eles. Mas olha o que o texto diz. Eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Porém, diga porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará as coisas que estão para acontecer. Você está entendendo? O Espírito Santo já veio. Tem revelação fresca da parte de Deus. Tem muita coisa que Jesus quer liberar sobre a igreja. Tem muita coisa que Ele quer liberar sobre nós. Eu não estou falando de nada que contradiga a palavra, mas tem muita coisa que Deus ainda não falou para nós, porque nós não podíamos suportar, mas agora que temos o Espírito, Ele quer liberar isso sobre nós, as suas riquezas. O problema é que a igreja precisa ser Simeão, precisa ouvir. A igreja precisa se mover na direção da promessa e não ficar apenas sentado esperando. A Bíblia diz que ele recebeu uma revelação.
Irmãos, Deus revelou algo grande para Simeão. Glória a Deus. Mas Deus revelou também algo muito específico para Simeão. Era grande porque ele estava revelando o quê? A vinda do Messias. Mas era específico porque a Bíblia diz: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Bastava Deus dizer para ele: olha, Simeão, eu vou trazer o Messias. Estava bom. Mas ele disse: eu não vou só revelar para você o que é grande. Eu vou revelar o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu vou revelar o que eu vou fazer na sua história. Eu vou revelar para você a participação que você terá em tudo isso. Eu vou dizer algo específico sobre a sua vida. Meu irmão, tem gente andando sem especificidade, sem nenhuma liberação de algo particular, e fica dizendo assim: Deus, o Senhor não fala comigo, Deus, o Senhor não se move, Deus, o Senhor não me diz nada. Irmão, Deus continua vivo, o Espírito continua revelando coisas, mas a gente não está sendo Simeão, a gente não está ouvindo. Tem revelação que o Espírito Santo quer dar particularmente a você. Tem coisas que Deus falou comigo, tem coisas que Deus falou com o pastor João, tem coisas que Deus falou com a Jael, e que não vai ser o que Ele vai falar com a Soraya. É específico. E o Espírito quer revelar isso a nós. Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual que é a sua missão, qual que é o seu chamado? Você sabe qual que é o propósito que Deus tem na sua vida? Simeão, ouve Simeão, ouve Simeão. Eu vou trazer o Messias, mas quem vai participar disso é você. Você vai estar lá. O Espírito está dizendo para mim e para você: se você quiser ouvir a minha voz, você também vai participar do dia, quando aquele grande dia, quando a revelação do Cristo vier, você vai estar lá. Mas nós precisamos, irmãos, querer esse fogo queimando no nosso coração. Sabe, irmãos, ontem eu fiquei assim, quase doida, com vontade de ter estado lá, Daiane. Quando os meninos estavam contando do evangelismo ontem, irmãos, quantas curas, quantas palavras de conhecimento tão específicas sendo liberadas para aquelas pessoas que ouviam. Eles parados no coreto para pregar, juntando 40, sei lá quantas pessoas vocês pregaram, 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Jovens e mais jovens chorando, entregando a vida para Jesus. Eu fui para o quarto ontem depois e falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero essa revelação sobre a minha vida. Eu quero viver algo profundo. Eu quero também experimentar essas gotas de avivamento. Eu não quero ser uma igreja fria. Eu não quero ser uma igreja apática. Eu não quero ser uma igreja indiferente. Eu quero poder chegar para uma pessoa e Deus dizer assim: olha, eu estou te falando que você tem dias que não dorme. Não foi assim? Tem dias que você não dorme, mas eu quero dizer que hoje à noite você vai dormir. E a pessoa começa a chorar e dizer: eu realmente tenho muitos dias que eu não durmo. Eu disse: Deus, eu quero isso na minha vida. Irmãos, a igreja do Senhor precisa querer estar mais quente do que está hoje, porque a igreja morna vai ser vomitada. Tem uma revelação específica para mim e para você, e nós precisamos entrar nesse lugar de realinhamento do destino profético que Deus vai liberar sobre a minha e a sua vida. Não se satisfaça em conhecer a palavra, em vir à igreja. Queira mais, cave mais, busque mais. Diga: Senhor, eu quero participar da consolação do povo de Deus. Eu quero estar lá quando o Messias chegar. Eu não abro mão da participação do reino. Igreja amada do Senhor, ouve. Tem um tempo sendo liberado sobre a igreja. Que tempo é esse, irmãos? É o tempo dos sensíveis. É o tempo dos disponíveis. É o tempo dos piedosos, daqueles que resolveram buscar mais, aguardar e esperar e apressar a vinda do Senhor Jesus. Porque diz a Bíblia que naquele dia Simeão recebeu uma revelação. E o verso 27 diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre sobre mim, sobre você, seja movido pelo Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, irmãos, vão chegar certinho no alvo. Vão cumprir o propósito para o qual Deus os colocou nessa terra. Mas quem não está movido pelo Espírito vai ficar dando voltas, insatisfeito, inconstante. Toda hora caindo e levantando. Deixa o Espírito Santo mover sua vida, querido.
Deixa a voz dele chegar ao seu conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, que movido pelo Espírito, Simeão foi para o templo. Uau! Porque Simeão ia para o templo toda vez, ele vivia no templo, a Bíblia diz que ele fazia isso sempre. Mas naquele dia não era um dia comum. Ir para o templo de um dia comum é uma coisa, agora ir para o templo movido pelo Espírito é outra coisa. Porque quando a gente vai para o templo movido pelo Espírito, a gente vai na direção do cumprimento da promessa. Ir para o templo de qualquer jeito é uma coisa. Ir para o templo para cumprir um ritual religioso é uma coisa. Ir para o templo sem expectativa é uma coisa. Mas ir para o templo movido pelo Espírito é encontrar a promessa que está pronta para se cumprir. Aquele homem nunca imaginou, mas ele foi movido pelo Espírito e ele foi para o templo. Sabe, irmãos, quando eu leio isso, eu penso que Simeão era um homem sensível à voz do Senhor. Porque em meio à rotina dele, ele podia estar em casa. Irmão, presta atenção, assim como Zacarias. Ele estava ali no templo, aliás, na casa dele, um homem idoso. Nós conversávamos sobre isso no clamor sabático da semana retrasada, passada, agora eu nem sei mais. E os primeiros 30 minutos nós estávamos sozinhos, depois o Rafael chegou. Cadê o Rafael? Tá ali o Rafael. O Rafael chegou, né? Mas os primeiros minutos nós estávamos aqui, irmão, sozinhos. E no dia anterior a gente tinha saído daqui, era 11h40 do curso de noivos. E para a gente chegar aqui de 6 horas, a gente tem que acordar de 5. Só que a gente foi dormir 1h40. E aí o pastor João falou assim comigo: amor, dorme, amor. Homem cuidadoso, né? Coisa mais linda da vida. Não, amor, dorme. Dorme, amor. Eu volto para te buscar de 8h30. Eu sei que de 10 você tem discipulado com as meninas, mas você precisa dormir, amor. E eu falei assim: de jeito nenhum. Eu vou com você, vou estar lá de 6 horas. A gente tem um compromisso. Querendo me esfriar, né? E aí eu vim, irmãos. E a gente estava aqui orando e de repente Deus começou a falar com ele aqui. E Deus começou a falar: olha, sabe por que Zacarias viveu um novo tempo na vida dele? Porque ele foi comprometido a ir para o lugar que ele deveria estar. Ele era um homem idoso, um velhinho. Estava assim de sacerdote. Mas Lucas vai dizer que coube-lhe por sorte, no seu turno, ele sabia que era um compromisso. Então, com vontade, sem vontade, cansado ou não, ele foi. Mas ele não esperava que um anjo fosse trazer a resposta que ele aguardou por tantos anos. Sabe, querido, às vezes você não tem vontade. Às vezes você está querendo ficar em casa. Às vezes você está sem motivação. Não deixe que isso mude a sua vida de compromisso com o Senhor, porque Deus vai te surpreender. Foi assim com a mulher encurvada. Ela ia todo sábado para a sinagoga e todo sábado por tantos anos ela era encurvada. Mas a Bíblia diz que de repente num sábado Jesus estava lá e a curou. Quem sabe é naquele dia que você vem por compromisso, porque você sabe que você deve estar lá no lugar da adoração, no lugar da devoção, no lugar da comunhão. Deus vai e move as coisas e traz a sua resposta. A Bíblia diz que aquele homem, ele se moveu pelo Espírito, ele foi guiado. E por estar no lugar certo, ele foi alcançado. Quem é movido pelo Espírito, discernirá, em meio ao que parece comum, seu cotidiano, a promessa de Deus se cumprindo. Imagina comigo, aquele homem estava no templo, Simeão, um idoso, e como todas as vezes que ele estava no templo, entra um casal com um bebê. Irmão, a gente lê o texto e acha que tinha uma plaquinha luminosa apontando para Jesus, dizendo: Salvador, 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 Salvador. Tinha não. Um casal pobre entrando com um bebê no templo. E a Bíblia diz, né, que a lei de Moisés falava que a mulher, 40 dias depois da purificação, ela deveria ir ao templo entregar um sacrifício. E era isso que aquele casal estava fazendo ali. Eles estavam indo levar o sacrifício da purificação. Ou seja, dia comum, rotina comum, lugar mais ordinário. Não era nada extraordinário, era o comum.
Mas tinha um homem movido pelo Espírito. E aquele homem movido pelo Espírito tinha discernimento. Quem se deixa mover pelo Espírito vai enxergar coisas no comum que outras pessoas não estão enxergando, que parecem ser a mesma coisa de todo dia. Aquele homem simplesmente olhou para aquele casal e no seu espírito ele tinha convicção: aquele é o Messias. Aquele é o Messias. E diz a Bíblia, olha no verso de número 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, irmão, olha que loucura. Só abrindo parênteses, aqui em Minas é assim. Eu já falava para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, não fica brincando com os filhos dos outros na rua não, que o povo acha estranho. Que minha mãe ia passando na rua assim e via um bebezinho que ela nunca viu na vida. Ela falava: meu Deus, que coisa. E os pais puxavam o menino, porque lá no Nordeste, né? Passou o menino, já pega no colo, já leva para andar no brinquedo, já pergunta se quer um lanche. Eu falo: mãe, não faz isso, aqui não é normal. E aí, imagina aquele casal entrando no templo com um bebezinho no colo. E vem um senhorzinho do nada. Se fosse hoje, né, Ellen? Narniano. Estava em Nárnia, o tadinho. E aí vem ele assim, ó, olha para o casal e fala: me dá aqui o menino. Eu acho que a gente sairia correndo, sim ou não? Quem é esse louco que está querendo pegar meu bebê? Irmãos, a Bíblia diz que ele não pediu licença. Ele tomou o bebê nos braços. Ele foi lá no colo de Maria e disse assim: me dá aqui esse menino. Irmão, eu acho que Maria ficou assim, estatalada, olhando para aquela cena. José falou: quem é esse doido? Irmão, os movidos pelo Espírito vão fazer coisas que aos olhos dos outros parece loucura. Sabe, querido, a gente precisa andar nesse lugar. Porque a loucura para os homens, tem muita loucura para os homens, que é a sabedoria de Deus agindo na nossa vida, como Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Tem momentos que Deus vai nos usar para fazer loucuras. E aquele homem, movido pelo Espírito, pegou o bebê, e diz a Bíblia que ele levantou o bebê, louvou a Deus. Irmãos, olha que loucura, não tinha nada avisando que era Jesus. E às vezes a gente está pedindo a Deus um sinal, está pedindo a Deus uma setinha, está pedindo a Deus um anjo que apareça. Sabe o que vai fazer você andar guiado? É ser movido pelo Espírito. Não vai precisar de setinha, não vai precisar de plaquinha, não vai precisar de sinal. Você vai saber, no seu interior você vai saber. E ele pegou o bebê, levantou e disse: Senhor, olha o verso de número 29. Pode despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. Irmão, você não sei se você está entendendo, mas o que aquele homem estava dizendo: Senhor, o Senhor pode me matar. Irmão, os movidos pelo Espírito não têm a sua vida como preciosa. É mais importante o cumprimento do estabelecimento da promessa de Deus na sua vida do que a própria vida. Senhor, olha, cumpre-o, pode me matar, me leva, estou pronto. Irmão, será que nós estamos nesse lugar de sermos tão movidos pelo Espírito que se Deus quiser nos matar, Ele pode? E eu não estou mandando você nem se matar, né? Nem matar ninguém. Mas tem momentos que parece que a nossa vida é um ídolo. Eu me lembro quando eu estava no CTI, o pastor João sempre pergunta para mim: mas você orou lá, né? Os meninos perguntam. E eu falo: não, eu não tinha forças para orar. Não tinha mesmo, por mim não. Mas tiveram 3 coisas que eu disse para Deus em pensamento, que eu não conseguia muito falar. Eu disse: Deus, não quero esse negócio de me entubar não, hein? Até esse negócio aqui tá bom, mas entubar quero não. Traqueostomia também, Senhor, por favor, não rola. E a terceira coisa que eu disse foi: Deus, pode me levar, eu estou pronta. Pode me levar. Eu nunca orei pela minha cura, irmãos, no CTI, nunca. Porque eu não sabia se esse era o propósito de Deus para mim. Se essa era a vontade que Jesus tinha para realizar na minha vida, e se Ele quisesse me levar. Então eu dizia: Deus, cumpra a sua vontade. Se o Senhor só dê forças para os meus filhos e dê uma esposa bem linda para o meu marido. Mas o resto, Senhor pode me levar.
Irmãos, a vida não pode valer mais do que estar com Ele. Estar com Ele é mais precioso. E Simeão disse: eu estou contigo, eu estou contemplando o Senhor, pode me levar. Será que a gente chegou nesse ponto, irmãos? Ou a gente está tão longe de chegar nessa realidade, de contemplar a promessa e dizer: pronto, Senhor, pode me levar. Sabe, querido, quando eu leio um texto como esse, eu tenho vergonha de ser igreja. Eu dizia para Deus: Deus, a gente está tão longe, Jesus, a gente está tão longe. Nos ajuda a chegar nesse lugar de sermos movidos, guiados, sensíveis, de priorizar mais o Senhor do que a nossa própria vida. Ah, meu Deus, como nós precisamos chegar nesse lugar, porque a igreja que vai contemplar o grande dia é a igreja que chega nesse lugar. A Bíblia diz que aquele homem fez tudo isso, e o verso 33 diz assim, que de repente os pais, eu acho isso tão lindo, os pais olharam para ele, o pai e a mãe do menino, José e Maria, e ficaram admirados com o que se dizia a respeito da criança. Irmãos, eu penso que se eu e você chegássemos ao cumprimento da promessa na nossa vida, nós diríamos: uau, pronto, acabou. Mas os guiados pelo Espírito vão até ver a promessa se cumprir, mas eles não vivem movidos pela promessa, e sim pelo propósito. Simeão, em meio ao cumprimento da promessa, ele ainda tinha propósito. Ele ainda liberou uma palavra de vida, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento que deixou Maria e José extasiados, admirados. Deus, o que é que esse homem está falando ao meu respeito? Irmãos, não viva em busca de uma promessa, viva movido pelo Espírito para cumprir um propósito. Qual que é o propósito? Eu não sei. Talvez você não sabe porque ainda o Espírito não te revelou. Mas se você for sensível, você não vai saber apenas as coisas extraordinárias, você vai saber o específico acerca da sua vida. E diz a Bíblia que Simeão liberou essa palavra. E o verso 34 diz que além de liberar uma palavra de conhecimento, Simeão abençoou a Maria, mãe do menino. Irmãos, quem toma posse da promessa não se satisfaz só com ela, ele quer ser um abençoador. Ele podia simplesmente devolver o menino para Maria e voltar para casa dizendo: pronto, acabou, se cumpriu tudo. Mas não, os guiados vão abrir sua boca e vão começar a liberar bênçãos, liberar palavras que vão abençoar outras pessoas, porque não é sobre promessa, não é sobre nós, é sobre Ele. É para que Ele cumpra em nós todo o seu propósito. E a Bíblia diz, no verso de número 34, que ele olhou para a mãe e disse: olha, esse menino aqui, ele está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos, para ser alvo de contradição. E o verso 35 diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sabe o que Simeão estava dizendo? Quando Jesus crescer, mãe, as intenções, as motivações de muitas pessoas vão ser conhecidas. E foi o que Jesus fez. Ele veio confrontar os religiosos da época. Ele veio atrair aqueles que eram marginalizados. Ele veio trazer dignidade para a mulher, dar honra para ela. É isso que a Bíblia diz. Ele veio mudar toda uma estrutura. Mas sabe, irmãos, eu fiquei em casa pensando: se um homem se levantasse e me dissesse que o meu filho ia causar grande contradição, que uma espada ia atravessar o meu coração, e que o meu filho seria para a ruína de muitos e para a elevação de outros, eu acho que eu ia brigar com esse homem. Eu ia dizer: você está doido? Que conversa é essa? Sabe por quê, irmãos? Porque os guiados pelo Espírito não vão dizer aquilo que nos agrada. Os guiados pelo Espírito vão dizer o que Deus quer nos falar, e não o que agrada o coração do homem. E Simeão sabia disso.
e ele entregou a palavra. Tudo que saiu da boca dele foi guiado pelo Espírito, mas certamente não agradou a muitos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando eu lia esse texto, o Senhor falava sobre uma igreja que Ele vai levantar nesse lugar. E é com muito temor no meu coração que eu falo isso. Tem um tempo de Deus novo vindo sobre essa igreja. Deus falou isso muito forte ao seu coração naquele dia. Falou comigo há 2 semanas atrás. Falou com Daniel há 1 mês atrás. Falou com o Nicolas há 2 semanas. Que está vindo um tempo novo sobre a igreja. Mas, irmãos, esse tempo novo vai vir sobre os que se deixam mover pelo Espírito. A gente precisa ter o nosso coração incendiado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o nosso coração precisa queimar de amor e de paixão por Jesus. E eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar nessa hora, porque nós vamos orar para que o nosso coração volte a queimar. Irmãos, olha, a minha oração é que os nossos cultos nunca mais sejam os mesmos. A minha oração é que a sua família nunca mais seja a mesma. A minha oração é que os seus filhos nunca mais sejam os mesmos. A minha oração é que a sua história seja completamente balançada pelo poder do Espírito de Deus. As nossas escolhas, decisões, ações, motivações sejam conduzidas e guiadas. Isso não vai impedir o estabelecimento dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Você pode ser alguém que vai passar no concurso. Você pode ser alguém que vai ganhar num carro maravilhoso, que vai ter uma faculdade, que vai estudar, que vai ter um empreendimento incrível. Mas tudo isso vai ser feito movido pelo Espírito. E a igreja vai avançar em lugares que ela não avançava, porque ela antes não estava entendendo o tempo que está chegando sobre nós. Irmãos, se você e eu tomarmos posse do momento que a igreja precisa viver, nós vamos ver sim pessoas sendo curadas. Nós vamos ver sim pessoas sendo libertas. Nós vamos ver sim o poder de Deus agindo sobre nós. Mas nós precisamos sair desse lugar, de ir para o templo de qualquer maneira. A gente tem que ir movido pelo Espírito. Se você deseja isso para a sua vida, irmãos, eu nem sei aonde Deus vai colocar. Eu conversava com um jovem que os pais têm expectativa de tudo, os avós na vida dele. E ele dizia assim para mim: mas eu quero fazer a carreira tal. Na hora que ele falou isso, o Espírito falou no meu coração. E eu disse: olha, faz isso mesmo. Porque lá na faculdade precisa de professores como você, que vão ensinar de uma maneira completamente cristã. Eu conversava com um jovem e ele dizia assim para mim: sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando podcast de filosofia e eu estou ouvindo todo dia. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber responder àqueles que me perguntam. E eu vou para dentro do meu quarto e eu apresento aquela ideia filosófica e pergunto ao Espírito Santo: Espírito Santo, nisso aqui, aonde está o erro e a contradição? Irmãos, e nós temos visto os testemunhos que ele tem dado, todas as vezes que ele entra no quarto e pergunta a Deus: onde está a contradição do pensamento de Nietzsche? Onde está a contradição do pensamento de Platão, de Aristóteles, de Rousseau? Onde está a contradição? E Deus fala: está aqui, abre no texto tal. E ele anota, e ele anota, e ele anota. E eu disse: Deus, o Senhor vai levantar esse jovem e ele vai poder dar aula numa faculdade. E a cabeça daqueles jovens vai pirar, porque o Espírito Santo vai mover aquele jovem. E eu estou dizendo para você: se você quiser ser usado, diga para Jesus hoje: muda a minha vida, Senhor. Eu não quero mais ir para o templo de qualquer jeito. Eu não quero mais fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero ser um fogo na minha vida. O seu fogo que vai influenciar onde eu estiver. Você vai estar lá, ó, trabalhando naquela corporação, mas você vai ser um fogo a queimar. Você vai estar lá naquela escola onde você dá aula e você vai ser um fogo a queimar. Você vai estar lá naquele lugar onde você ajuda cuidando de um bebê e você vai ser um fogo a queimar. Os movidos pelo Espírito vão ter revelações extraordinárias. Os movidos pelo Espírito vão abençoar a muitos. Os movidos pelo Espírito vão alcançar lugares que você nunca imaginou. E eu quero estar lá para ver a consolação do povo de Deus.
Eu não estou satisfeita em ficar nesse lugar. Eu quero chegar lá, contemplar a promessa e mesmo assim dizer: não estou completa. Eu vou continuar vivendo o propósito para o qual o Senhor me levantou nessa terra. Se você quer isso, comece a orar aí no seu lugar. Porque o que eu orei hoje foi: Deus, eu preciso que o Senhor envie fogo naquele lugar. Porque o que nós precisamos para quebrar a frieza do nosso coração é fogo de Deus na nossa história, é fogo de Deus na nossa vida. Então eu vou pedir para você abrir sua boca aí. Se você ora em línguas, eu vou pedir para você orar em línguas aí no seu lugar. Porque tem coisa que o seu irmão do lado não precisa saber não, é você e Deus. É, meu Deus. Deus, é o teu fogo que nós clamamos nessa noite. Deus, aqueles que estavam frios, que um dia foram tão avivados, Senhor, eu trago de volta nessa noite o fogo do Senhor sobre esse coração. Deus, aqueles que estão em dúvida sobre o que estão fazendo nessa terra, Deus, traz convicção hoje. Deus, mostra o específico da realidade dessa vida. Arranca, Senhor, a frieza da nossa igreja. Arranca a indiferença, Senhor. Deus, aquece o nosso coração como noiva apaixonada, como noiva que se move pelo teu Espírito. Deus, eu vou chamar aqui os diáconos. Levante sua mão, os diáconos. Comece a andar pela igreja e abençoar as vidas e orar em línguas. Pode vir, pode vir. Lágrimas que nunca mais caíram do seu rosto. Coração seco. Eu oro agora para que a chuva de Deus venha sobre a sua vida. Para que a chuva do Espírito venha sobre a sua vida. Para que você encontre lugar de quebrantamento. Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. Fogo nessa igreja, Senhor. Fogo nessa igreja. Fogo no meu coração. Fogo nos irmãos. Louvor. Louvores que nunca aconteceram. Canções novas. Unção nova. Fogo de Deus em cada ministro, em cada tocador. Direcionamento, realinhamento, senso de propósito, convicções em Deus, resposta. É, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Nós invocamos, diga isso a Ele. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Nós invocamos, invoque, invoque. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nós invocamos, Senhor. É, meu Deus, vem do teu reino sobre nós.
Diga isso a Ele. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Você pode se render a Ele. Nós invocamos, acende a chama. Candere le baie Sarabastere candere le basre candere yada yasre candere canere yada yasre candere bas. Jesus, contemplamos aquele dia, esperamos, aguardamos e apressamos a tua vinda. Oh, aguardamos a tua vinda, Espírito Santo de Deus. Aguardamos a promessa do Senhor. Mas nos moveremos guiados pelo teu Espírito. Sabe, querido, tem alguma coisa aí no seu coração que está amarrando a liberação, o cumprimento do mover de Deus sobre a sua vida. Eu sei quais são essas coisas na minha vida. Você sabe quais são essas coisas na sua vida. Você pode dizer para Jesus hoje: Jesus, eu abro mão dessas coisas. Eu abro mão, Senhor. Eu abro mão, Senhor, para me render, para ser movido, para ter sensibilidade, para ouvir a tua voz, para ter uma voz profética na minha geração. Xarabás. Abra mão, abra mão, abra mão. Diga: Senhor, me tira da inércia, me tira da frieza, me tira da dureza, me tira do coração distante, indiferente. Me tira da amargura que me priva da tua graça, da tua presença. Me tira da falta de perdão, Senhor. Me tira, Senhor, dos vícios ocultos, escondidos. Me tira, porque eu quero ser guiado, movido pelo Senhor. Você pode dizer para Ele aí: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu abro mão das minhas defesas. Eu me rendo, Senhor. Mas acende essa chama no meu coração. Não me deixa assim como eu estou, Senhor. Eu não posso ficar assim.
noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Obrigada, Jesus. Por Ele nos movemos, por Ele nós nos movemos, por Ele existimos, por Ele nos movemos, por Ele nos movemos. Seja movido pelo Espírito, seja movido pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Prepara o coração, querido, prepara o coração, prepara o coração para os dias que estão vindo. Não fica parado esperando. Comece a se mover na direção do Espírito, na direção da promessa. Porque os dias que estão vindo serão dias de um liberar de grande revelação extraordinário da presença do Senhor para aqueles que se deixam conduzir. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Maranata. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória. Aleluia. 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 Rebanaki andarabanaya shira manayas. Rebanaranabanaya shira. Te ansiamos, Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem, 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 Jesus, vem. Aleluia. Por essa bendita esperança, por essa esperança que não pode perecer, nós ansiamos, Senhor, nós desejamos. Obrigado, obrigado por essa noite, por essa palavra, por esse tempo que passamos aqui, Senhor, em que Teu Espírito tem falado ao nosso coração. Sejamos, Senhor, sábios construtores. Que a nossa vida esteja firmada na Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Irmãos, a irmã Veredina faleceu. A nossa irmã Edith e o nosso irmão Jailton são nossos irmãos, e se você quiser ligar para eles, dar uma força, passar na casa deles, dar uma palavra, né, de consolo para eles, faça isso, faça isso. O momento agora, embora Deus já estivesse preparando o coração da família, mas quem sabe, quem já perdeu uma mãe, um pai, sabe como é difícil. Então, se você puder dar uma força aos nossos irmãos nessa hora, Jailton, Edith, a família, então faça isso, em nome de Jesus. A dona Veredina será velada aqui na igreja amanhã, eu não sei o horário ainda, vamos passar o horário da funerária que eles vão programar, então vai ser velada aqui na igreja amanhã, creio que amanhã à tarde. Não sei como vai ser a logística de número de pessoas, mas se você também tiver liberdade, quiser conversar com eles e passar aqui de repente amanhã, eu não sei onde ela será sepultada, enfim, foi agora, ele passou aqui, eu tive que descer ali, mas esteja orando pela família. Se você puder também passar lá, ou mandar uma mensagem, ou ligar, faça isso também para poder dar forças aos nossos irmãos nessa hora. Amém, queridos? Obrigado, Senhor. Eu sei que o Teu consolo vai ao encontro dessa casa hoje.
Vai ao encontro dessa família nessa hora. Envolve cada um deles com esse manto de graça, de forças e de consolo. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite também, por esse tempo que aqui passamos, por cada irmão que participou presencialmente online. Abençoe a semana de cada um. Dá uma semana de paz, de graça, de forças a cada um que aqui está. E que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, não somente agora, mas para sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz, no nome de Jesus. Não saia sem se despedir aí do seu irmão, desejar a ele uma boa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor.